beleza? Selecione importar dados, tô ok. Vamos executar para ver se deu bom? Vamos. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Neres, fundador aqui do Mamba Treinamentos, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro falar, e esse assunto é o VBA. O VBA é uma ferramenta extremamente incrível e com ele você pode fazer diversas coisas. E essas coisas variam desde a macros extremamente simples a automações extremamente complexas e até mesmo gerenciadores onde você pode cadastrar pessoas, cadastrar produtos, consultar informações na base de dados, coletar informações na web. Então, com o VBA que está instalado no seu computador de forma gratuita, você pode construir um leque gigantesco de coisas. E é por isso que eu adoro, eu amo o VBA. E dentre todos os benefícios que o VBA traz para a nossa carreira, eu enfatizo um benefício que é o ganho de tempo e o aumento de produtividade que ele traz para a nossa vida profissional. E você pode estar se perguntando agora, mas como é que ele faz isso, né? Sabe aquelas tarefas chatas, mecânicas e repetitivas que você faz aí no seu dia a dia? E quais tarefas seriam essas? Importar informações de base de dados, gerar gráficos, fazer apresentações, analisar dados, organizar a base de dados. Meu Deus, muito chato organizar a base de dados. Então, tudo isso, todas essas tarefas que são mecânicas e repetitivas, você pode criar uma automação no VBA e toda vez que você precisar fazer ela, você aperta um botãozinho e o VBA realiza ela para vocês. É como se você não precisasse trabalhar em certos momentos, você colocasse um robô lá para trabalhar para você. Olha que maravilha! Então, por isso que eu adoro o VBA. E no vídeo de hoje a gente vai construir junto uma automação de uma tarefa que mais de 90% dos profissionais fazem no seu dia a dia, que é importar informações de uma base de dados. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque no Mamba Treinamentos, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, eu levanto sempre essa bandeira da possibilidade de ganho de tempo, possibilidade de automatizar tarefas, e eu decidi mostrar aqui como é que se faz. Porém, eu não escolhi uma tarefa extremamente complexa para a gente fazer isso de maneira gradativa. Hoje a gente vai fazer uma tarefa um pouco mais simples, porém extremamente importante e comum, e futuramente a gente vai fazendo mais automações. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de automação, digita aqui nos comentários, que daí a gente serve como sugestão aí para os próximos vídeos. Beleza? Então deixa de enrolação, vamos para o conteúdo, se inscreve no canal para receber as notificações aqui, para receber as informações do YouTube de quando a gente postar vídeo novo. Beleza? Então vamos para a tela do meu computador que a gente vai construir essa automação aqui juntinho. Já se inscreveu no canal, agora vamos botar a mão na massa aqui de fato. Só para exemplificar o que é que a gente vai aprender aqui nessa aula, eu já preparei todo o exemplo aqui, eu vou te mostrar o que é que vai acontecer. Ao clicar nesse botão, eu vou importar as informações para minha planilha atual, de uma planilha que está lá na casa do para a planilha que eu quero, beleza? Cliquei, carregou e já veio aqui, vamos ver quantas informações veio, mais de 2.000 linhas aí de informações de diversas colunas e um clique de mouse de maneira extremamente rápida, beleza? É uma automação simples, porém é um primeiro passo aí rumo às outras automações que você pode fazer aí na sua rotina de trabalho. Lembrando que não é interessante que você saia do zero aqui do VBA, comece ali fazendo alguma coisinha e você tente fazer logo um projeto extremamente avançado, hein? O aprendizado ele é gradual e você deve ir subir nos níveis de projeto de acordo ao teu aprendizado, beleza? Então vamos construir aqui de fato do zero essa automação. Para isso eu criei uma planilha nova aqui, toda zerada, e vou abrir aqui o meu editor de VBA. Aqui é o código que eu acabei de exemplificar para vocês, para as pessoas que quiserem o código para poder acompanhar a aula junto comigo. Já está todo comentadinho aqui, todo bonitinho. Basta clicar no link que está aqui na descrição, vocês vão fazer o download gratuito aqui desse material e acompanhar junto comigo. Beleza? Então, vou vir aqui para a minha planilha atual. O que é que eu vou fazer? Eu vou inserir o módulo, vou clicar aqui sobre essa pasta, escrito Microsoft Excel Objetos, clicar com o lado direito do mouse, inserir um módulo, beleza? Aqui nesse módulo, a gente vai fazer a primeira coisa quando a gente vai criar uma automação. Que coisa é essa, Igor? Criar um procedimento. Basicamente, existem dois procedimentos no VBA. O procedimento Function e o procedimento Sub. A gente vai trabalhar aqui com o procedimento Sub, beleza? Como é que eu crio esse procedimento? Primeiro eu escrevo sub e o nome da minha macro, o nome da minha automação. O nome que você pode colocar aqui pode ser qualquer coisa. ABC, abrir, fechar parênteses e apertar ênteses. Criou também o procedimento sub. Porém, é interessante que você coloque nomes que sejam ilustrativos, pois caso você precise resolver um problema nesse código, só de bater o olho você vai saber a que se refere aquele procedimento, beleza?
Então eu escrevi aqui sub e vou botar o nome importar underline dados, porque eu quero importar dados de fato. Gênio! E aperto Enter, beleza? Primeiro passo para se construir uma automação, check. Qual é o segundo passo, Igor, para se construir uma automação? O segundo passo para construir todo e qualquer código no VBA é você declarar as variáveis. Por que você tem que declarar as variáveis, Igor? Falar sobre variáveis é um pouco chato, um pouco complexo também, e vai deixar essa aula muito chata. Então, vou escolher uma outra aula específica só para falar sobre variáveis. E o core aqui dessa aula é só você saber, anote na sua cabeça, é preciso sempre declarar as variáveis, beleza? Em outro momento eu falo por que e destrincho isso de maneira mais minuciosa. E como é que a gente declara essas variáveis? Para declarar as variáveis, você tem que utilizar a palavra guardada DIN. O que significa palavra guardada? Palavra guardada é uma palavra que você só pode utilizar para uma finalidade. E qual é a finalidade que a gente está falando? Declarar variáveis. Então, DIN, qual o nome da variável que a gente precisa? Eu vou criar duas variáveis. Uma para referenciar a planilha que eu quero, a planilha externa que eu quero importar os dados e a planilha atual que eu estou trabalhando. Beleza? Então, vou botar nomes intuitivos também nas nossas variáveis. Beleza? Não é interessante você botar nomes aleatórios, não. Tem programadores que colocam o nome das variáveis A, B e C e caracteriza esse A, B e C nos comentários. Só que eu gosto de fazer um trabalho mais simples, direto, então eu boto aqui, ó, planilha underline atual, porque é a planilha que eu estou trabalhando, as como workbook. O que significa workbook, Igor? Eu preciso agora do teu inglês agora. O workbook é a planilha, é o arquivo, a planilha bruta que gera quando você cria ali um arquivo de Excel. É o arquivo mesmo, beleza? E a outra variável que a gente precisa, escrever aqui DIN, vou botar fonte underline dados, porque é a planilha externa lá que a gente vai obter as informações. E vou botar as workbook, beleza? Se a gente for ler essa sintaxe do VBA, como é simples, ó. DIN, leia DIN como declarar. Então, toda vez que você vê DIN, entenda na sua cabeça como declarar. DIN, declarar. O nome da variável, fonte underline dados, que você vai colocar de acordo com o que você quiser. As, que significa como. Workbook. O que significa workbook? É o tipo da variável, que significa a planilha, é o arquivo da planilha. Segundo passo, para se criar uma automação, check, declarou as variáveis. O terceiro passo é a gente colocar valores dentro dessas variáveis. O que é que essas variáveis vão receber? Então, esse é o terceiro passo. E para a gente fazer isso, a gente vai utilizar uma instrução do VBA, que o nome dela é set. O que é que o set faz? Ele define, ele fala, você agora é isso. O set, a ponto dele fala, faça isso aqui agora. Então, o set tem essa função. Vou escrever aqui, ó, set planilha underline atual vai ser igual o quê? A essa planilha que eu estou trabalhando. Então, vou escrever isso aqui, ó, this workbook, beleza? Então, já atribuí valores aqui à minha primeira variável. Agora eu tenho que fazer isso para a minha segunda variável. Beleza? Então, minha segunda variável vai ser, eu vou utilizar também o set, que o cara que manda nessa aqui mesmo. Então, eu falei set, definir que a variável fonte underline dados vai ser igual a workbooks, no plural agora com Szinho, ponto. Tá vendo que o VBA é lindo, aqui, editor maravilhoso. Ele já me dá aqui todas as possibilidades que eu posso, ó, utilizar. E eu vou querer o open, beleza? Então, set fonte de dados, que é minha variável, igual a workbooks.open. O que é que você entende com isso? Nunca vi VBA na minha vida. Eu lendo aqui como um leigo, né? Eu leio, workbook significa planilha. Poxa, ponto open. Open é abrir em inglês. Então eu tô abrindo alguma coisa, não é? E o que é que a gente vai abrir se ela se refere à fonte de dados, que é a planilha onde eu quero extrair lá as informações? Eu vou abrir a planilha, meu jovem, isso mesmo. E aí depois o que eu preciso fazer? Eu coloco um parêntese, aí o VBA, como é lindo, eu adoro o VBA, porque ele já me dá a dica, ó. Ó o que está escrito aqui, ó, file name as a string. O que significa isso daqui, ó? File name é o nome do arquivo, as a string, string é texto, né? E as é como, então ele quer o nome do arquivo como um texto. E existe uma maneira muito simples da gente fazer isso. Você coloca aqui um aspas duplas, certo? Colocou as suas aspas duplas. Agora você vai colocar o caminho desse arquivo junto com o nome. Calma que eu vou te mostrar como é. Vou copiar aqui na minha outra tela. Eu tenho esse caminho aqui que eu já peguei anteriormente, mas eu vou te mostrar como é que se consegue. Não se preocupe. Dê um Ctrl C. Vou jogar aqui. Opa! Vou jogar aqui. Então, esse daqui é o caminho, é o file name que ele me direcionou alguns segundos atrás.
Tá vendo? Qual é o caminho? Ó, meu disco C, pasta user, pasta Eagle, meu nome, desktop, a pasta do Mamba. Isso tudo aqui, onde é que você se consegue? Você sabe mexer no computador, né? Tá na cara, mas eu vou te mostrar. Editor, bloqueia aqui meus dados confidenciais com o mosaico. Só deixa aqui, essa parte de cima aqui, tá vendo? Então você vai clicar aqui em cima, que se refere ao caminho onde está a planilha que eu quero abrir, que eu quero extrair as informações. Você clica com o lado direito do mouse e clica aqui em copiar, ou você dá direto um Ctrl C. Daí você volta aqui para o seu editor do VBA e você precisa fechar aspas duplas e fechar o parêntese. Maravilhoso, você acabou de fazer aqui o terceiro passo, né, para criar essa automação. Que o terceiro passo é colocar as informações dentro das variáveis. O que a gente fez? Colocou o caminho da pasta que a gente quer extrair as informações dentro da variável fonte underline dados. Beleza? Então, a gente já colocou o caminho, já mandou abrir aquele arquivo. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa copiar e depois colar. E para a gente copiar é bem simples, ó. Ó como é simples, ó. Fonte underline dados, que é a minha variável, ponto sheets. Sheets significa a planilha, né? A planilha mesmo, a aba. Abro aqui o meu parêntese, aspas duplas e coloco o nome da planilha que eu quero copiar lá da minha planilha externa, né? A planilha que está lá em algum lugar que eu quero importar para a planilha atual. E a planilha que eu quero importar para mim, o nome dela é dados. Então eu vou escrever aqui o nome dados. Certo? Fecho aspas duplas, fecho o parêntese e aperto e coloco o ponto copy. Copy em inglês significa copiar. Para as pessoas que não entendem a diferença, esses sheets aqui, ó, e o nome se refere basicamente, ó, quando eu crio uma aba aqui de planilha, tá vendo que eu criei uma aba? Essa planilhinha aqui é o sheets, beleza? Então excluir aqui, vamos voltar. Aquilo ali é o sheets. Então eu já copiei aquela planilha lá da minha planilha externa, agora eu preciso colar. Vou colar onde? Na minha planilha atual. E para a gente fazer isso, eu vou usar a mesma linha de código aqui que está escrito e vou escrever esse termo aqui, ó, after, para dizer onde é que ela vai ser colada. Eu vou dizer que ela vai ser colada depois da minha planilha atual, que é minha planilha 1, que eu não renomeei, deixei ela como planilha 1 mesmo. Beleza? After, e vou utilizar esse comando, essa sintaxe aqui, ó, 2 pontos igual. Toda vez que você precisa dar uma instrução direta, você vai utilizar, ó, 2 pontos igual. Em alguma outra aula eu abordo isso daqui de maneira mais minuciosa, com uma instrução um pouco mais complexa. Por hora, entenda que a gente precisa utilizar o igual, ou 2 pontos e o igual. Beleza? Então, 2 pontos, o igual. E agora eu vou dizer onde é, né? Qual é o caminho que vai ser copiado. Então, vai ser planilha, underline atual, ponto sheets. E vou dizer o nome depois de qual planilha, né? Como a gente só tem uma planilha, que é a planilha 1, eu vou escrever aqui, ó. Planilha 1, fecho aspas duplas, fecho parêntese, ponto. Só te ajudando a ler isso daqui de maneira mais didática, o que eu fiz, ó. VBA, vai lá na minha variável fonte de dados. Quem é a variável fonte de dados? Minha planilha, que eu já sei quem é, eu joguei essa informação lá dentro. E copia a planilha que se chama dados. É o que o VBA faz? Abre aquele arquivo que já está aberto e vai procurando aba por aba. Você se chama dados, você se chama dados, você se chama dados. Se chama, então vou te copiar. Copiou, depois ele chega para mim. Igor, já tô aqui com a planilha dados no bolso, onde é que eu coloco? Aí eu falo para ele, ó, coloca depois da planilha atual. Quem é a planilha atual? Essa planilha que eu tô trabalhando agora, né? Coloca depois da planilha 1 lá para mim, por favor. Aí eu falo, beleza, colocou lá. Agora eu preciso fechar a planilha, né? Imagine que você vai fazer isso, vai extrair essas informações de várias planilhas. Você vai deixar várias planilhas abertas? Não é interessante. Então eu vou chegar aqui, ó, fonte underline dados, ponto close. Ó que simples, que maravilhoso. Já fechei. Beleza? Fechei. Agora que foi o nosso quarto passo, né? A gente copiou, colou e fechou. Quarto passo. O quinto passo é a gente zerar as nossas variáveis. Inicialmente a gente colocou informações nela, que foi o nosso terceiro passo aqui, né? O último passo é a gente voltar de início e dizer que ele é igual a nada, que é zero, zerar as informações da variável. Beleza? E aí o que eu vou fazer? É bem simples. Eu escrevo planilha, underline atual, igual a nothing. O que significa nothing? Nothing significa nada em inglês. E fonte, underline dados, igual a nothing. Beleza? Então, só resumindo aqui tudo que a gente fez, eu dividi essa automação em 6 passos. Primeiro, a gente criou o nosso procedimento sub. Segundo, declaramos variáveis.
Terceiro, a gente atribuiu valores para essas variáveis. Quarto passo, a gente copiou e colou as informações. Quinto passo, a gente fechou as planilhas que a gente abriu no terceiro passo. E o último passo, a gente zerou todas as variáveis. E agora a gente vai testar para ver se esse negócio aqui deu bom mesmo, beleza? Então eu volto aqui para minha planilha. E para a gente testar, primeiro eu tenho que atribuir uma variável. Tenho que atribuir a macro para algum botão, né? Vou vir aqui em inserir, tá vendo na guia desenvolvedor. Vou clicar aqui nesse botão. Quando eu faço isso daqui, já apareceu aqui, ó, importar dados. Beleza? Seleciono importar dados. Tô ok. Vamos executar para ver se deu bom? Vamos. Beleza? Então aqui a gente importou as informações aqui para nossa planilha. Acabamos de importar. Vamos conferir para ver se veio tudo. Pronto, veio tudo. 2065 linhas de dados de várias colunas. Funcionando tudo certinho. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aqui, diz o que tu achou dessa aula, dá um feedback pra gente. E para você que gostou da ideia de automatizar rotinas e quer aprender mais, clica no link que está aqui na descrição com esse meu treinamento do VBA Express, onde eu vou te ensinar a programar em VBA do jeito certo. Valeu!